E aí, galera? Beleza? Olá, eu sou o professor Billy Paul. Nos encontramos novamente aqui e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Vamos então para a terceira aula do nosso estudo a respeito de gametogênese. Seja bem-vindo. Acredito que você já assistiu a aula de introdução à gametogênese e já assistiu a aula sobre espermatogênese. Se ainda não assistiu, volta lá no canal, assista essas duas aulas e vamos então à fase final da ovogênese, ok? A fase final do estudo de gametogênese, que consiste na ovogênese, também chamada de ovulogênese, mecanismo de formação dos óvulos. Entendido? Vamos então para o nosso esquema. Vamos lá. Na formação dos óvulos, partimos de onde? Partimos da célula germinativa primordial. Essa célula também aparece lá na espermatogênese. Não poderia ser diferente aqui na ovogênese. Essa célula, então, passa pela primeira fase, pelo primeiro período, que é o período de multiplicação, tá? Idêntico ao que a gente vê lá na espermatogênese, só que aqui não se formam espermatogônias. As células aqui são chamadas de ovogônias. O período, mesma coisa, fase de divisão celular por mitose, período germinativo ou de multiplicação. Alguma diferença com relação à espermatogênese? Não, acontece da mesma forma, só muda o nome das células. Assim como na espermatogênese, após o período germinativo, eu tenho um outro período. Esse outro período, que é de crescimento, também acontece na ovogênese, onde eu pego aqui as ovogônias, que são células diploides, que são células 2N, que são células de 46 cromossomos. Elas vão então aumentar de tamanho, aumentar de volume, formando então o ovócito primário ou ovócito 1, período de crescimento, onde ocorre acúmulo de vitelo. Essa fase inicial da ovogênese ou ovulogênese, você percebe então que ela não tem diferença específica com o que acontece na espermatogênese, ok? Certinho? Pegamos o ovócito 1 agora e vamos colocar ele aqui em cima. Olha ele aqui em cima, o ovócito primário. Tá certo? Beleza ou não? Muito bem. A fase da ovogênese até o estágio de ovócito primário, entendido? Tá? Acontece tudo isso até o primeiro trimestre de gestação. A célula, então, quando chega no estágio de ovócito 1, de ovócito primário, tá certo? Irá permanecer nesse estado antes do nascimento, durante toda a infância e parte da puberdade. Entendido? Pronto. Então, Bilipô, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que uma mulher, quando nasce, ela nasce no interior dos seus folículos com cerca de 400 mil ovócitos primários. A célula está no estágio de ovócito 1. Entendido? Ela está estacionada lá. É uma célula que está em prófase 1 da meiose. Essa célulazinha aqui. Entendido? Ok? Então ela nasce, atinge a puberdade aqui. Tá? No início do ciclo menstrual, quando ela menstrua, quando a mulher menstrua, marca o início do ciclo menstrual. No nosso canal nós temos uma live que eu fiz há uns 2 anos, tá? É uma live completa sobre ciclo menstrual, mostrando tudo como funciona. Você pode dar uma passada lá e assistir depois, ok? Mas é isso. Menstruou, primeiro dia da menstruação marca o início de um novo ciclo menstrual. Inicia-se um novo ciclo menstrual. Entendido? Libera-se, a partir da hipófise, um hormônio chamado de folículo estimulante, ou FSH, que vai promover o amadurecimento do folículo. Por estímulo de FSH, a célula, então, o ovócito 1, entra na próxima fase da gametogênese feminina, que é a fase que nós já conhecemos, chamada de maturação. Na fase de maturação, tá? Quando o ovócito ele se divide, na primeira divisão da meiose surgem 2 células. Uma delas é chamada de ovócito 2, ok? Que é uma célula madura, é uma célula fecundável, entendido? Tá? Ocorreu aqui a meiose 1, tá certo? Entendido? Ó, na puberdade, por estímulo de FSH,
hormônio folículo estimulante, surge o ovócito 2. E surge uma outra célula também, menor, de tamanho reduzido, chamado de primeiro glóbulo polar. O que é esse primeiro glóbulo polar, professor Billy Paul? É uma célula atrofiada e não funcional. Você diz, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, esta célula, ela cede todo o seu citoplasma para o ovócito 2. O ovócito 2, ele se agiganta, ele aumenta ainda mais de tamanho, acúmulo de mais material protoplasmático. Tá? Um ovócito é uma célula gigantesca, ela mede 200 micras, dá para ver a olho nu essa estrutura celular aí. Entendido até aqui? Muito bem. Nesse momento aqui, ocorre uma parada na divisão. Essa parada é chamada de dictióteno. A célula fica, então, estacionada na primeira divisão da meiose, na fase de ovócito 2. O que aconteceu? Tá? Ela estava em prófase 1, por estímulo de FSH, ela fez metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, separou as duas células filhas, progrediu a divisão celular progrediu a divisão celular já meiose 2, mas ela só fez prófase 2 e metáfase 2. Essa célula aqui, o ovócito secundário, entendido? É uma célula estacionada em metáfase 2. Entendido? Essa célula é a célula fecundável. E aí, um outro hormônio chamado LH, luteinizante, entendido? Rompe o folículo ovariano e libera esta célula, o ovócito 2, para a fecundação, que vai ficar esperando o espermatozoide por 24 horas. Se o espermatozoide não aparecer em 24 horas, a célula degenera. E aí, 14 dias depois, o que é que você tem? Nova menstruação, né? O útero chora lágrimas de sangue, porque ele se preparou todo para esse momento aí, para essa fecundação, para essa gestação que não ocorreu. Entendido? Certo ou não? Mas muito bem, o que é que acontece aqui? O ovócito 2 está liberado no processo de ovulação por estímulo de um hormônio da hipófise chamado de LH, hormônio luteinizante, espera pacientemente a chegada do espermatozoide. O espermatozoide chegou. O espermatozoide, então, realiza o processo de fecundação. Entendido? Quando o espermatozoide penetra esta célula, o que é que acontece? Ela sai do estado de dictióteno, é interrompido esse processo estacionário, tá? Existe uma proteína lá dentro do ovócito que é as ciclinas, o nível de ciclina está alto dentro do ovócito. Quando o espermatozoide entra no ovócito, ocorre a liberação de íons cálcio a partir do retículo endoplasmático liso desta célula, que baixa os níveis de ciclina, suspende o dictióteno, e aí o que é que acontece? A célula prossegue o processo de divisão, termina a meiose 2, originando então 4 células filhas. Uma delas será o ovócito 2 origina o segundo glóbulo polar, que é aquela célula atrofiada não funcional, porque ela vai ceder o seu protoplasma para o agora óvulo, porque o espermatozoide entrou. Entendido? Agora eu tenho o óvulo aqui, ó. Certinho? Beleza? E o primeiro glóbulo polar se divide originando 2 outros glóbulos polares. Terminou, então, a divisão celular. Ocorreu, então, completamente a meiose 2. A meiose 2 ela só se processa totalmente após a fecundação, tá? Que é a penetração do espermatozoide, ele ejeta o seu pronúcleo dentro desta célula aqui. Okay? Este óvulo, agora, que já tem o espermatozoide dentro dele, já tem o pronúcleo do espermatozoide no seu interior, vai acontecer um processo aqui, onde o pronúcleo do espermatozoide, de 23 cromossomos, se funde ao pronúcleo feminino, formando então uma célula 2N, que a gente chama de zigoto. É isso que acontece dentro desse óvulo. Perceba que o óvulo é uma célula de curtíssima duração. Ele aparece e desaparece muito rapidamente. Esse processo de fusão desse pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, que ocorre no interior do óvulo, na formação do zigoto, é chamado de anfimixia. Terminou, então,
a gametogênese feminina, chamada de ovogênese ou ovulogênese. Belezinha? Entendido isso aí? Detalhes importantes. 2. Com relação à espermatogênese. A espermatogênese tem 4 períodos: multiplicação, crescimento, maturação e diferenciação. A fase de diferenciação não ocorre na ovogênese. A ovogênese tem 3 fases apenas: o período germinativo, tá certo? Que é a fase de multiplicação, o período de maturação. No período germinativo, as células dividem-se por mitose, tá? No período de crescimento, elas aumentam de volume. No período de maturação, é o período em que as células dividem-se por meiose. Terminou, então, a ovogênese, não há mecanismo de diferenciação celular na última etapa, como acontece na espermatogênese. Na espermatogênese, a relação é 1:4, na ovogênese, a relação é 1:1. Entendeu? Não esqueça disso. Cada ovogônia que entra na ovogênese origina um óvulo no final, porque as demais células, né, que são os glóbulos polares, tá? Esses glóbulos polares, eles são células atrofiadas e não funcionais. É apenas uma célula funcional. Na espermatogênese, eu tenho, a partir de uma espermatogônia, 4 espermatozoides, 4 células funcionais no processo. Na ovogênese, a partir de uma ovogônia, eu vou obter um óvulo no final do processo. A relação é 1:1, porque as outras células, elas atrofiam e tornam-se não funcionais. Por que isso acontece? Porque no meio da fase de maturação, essas células cedem os seus citoplasma para aquela célula que será inicialmente o ovócito 2 e finalmente o óvulo. Beleza? Muito bem. Então, com isso, a gente conclui a nossa aula de ovogênese ou ovulogênese, concluindo, então, a nossa maratona de aulas aí, que são aulas bem curtas, tá? Eu separei assim exatamente para ficar mais didático no processo de aprendizagem nosso, ok? Não esqueça de ir na descrição do vídeo, baixar o seu Biomap, baixar também o seu Bioese gabaritado sobre gametogênese. Nos encontramos, então, numa próxima videoaula, em algum momento que você sentir necessidade. Boa aula para você, bons estudos para você. Nos encontramos num futuro próximo, não muito distante. Até lá!